Por isso hoje aqui nesse primeiro vídeo, nessa estreia, eu quero falar com vocês sobre aspectos gerais, sobre conceitos gerais que são necessários serem abordados, só que a grande maioria não entende, nunca ouviu falar, nunca abordou, nunca pensou nessas coisas dessa forma. E que conceitos são esses? A multidimensionalidade e a geometria sagrada. Por isso, vamos abordar cada um desses aspectos por partes. O que é multidimensionalidade, o que é geometria sagrada, por que ambos os conceitos estão relacionados, o que uma coisa tem a ver com a outra e o que isso tem a ver com a nossa realidade, por que esses temas são tão importantes para entender a origem da nossa existência. Por isso, começando pela multidimensionalidade, quando nós falamos do termo multi, nós estamos falando de algo que é múltiplo. Por isso, a multidimensionalidade está falando de múltiplas dimensões. Já a palavra dimensão vem do termo dimensio, do latim, que vem do verbo dimettere, que significa medir. Se a gente puder esmiuçar um pouco mais a palavra, a gente vai poder separar aqui o di, que vem do dis, que significa separar, e o mettere, que significa medir. O que significa que a palavra dimensão é o ato de medir num determinado direcionamento, o ato de medir numa direção. Por isso, quando nós falamos da palavra dimensão, dependendo da área que a gente está se comunicando, dependendo do conceito ao qual nós estamos nos referindo, ela também pode ter um significado ligeiramente diferente. A multidimensionalidade na física se refere às medidas que podem ser efetuadas dentro do campo físico, altura, largura, profundidade, etc, etc, etc. As dimensões na geometria se referem a essa medida em uma extensão de um ponto de vista. Mais tarde a gente vai explicar melhor sobre como é que são as dimensões dentro da geometria. Mas nós também temos as dimensões na espiritualidade e na filosofia, que se referem a múltiplos planos de existência que não estão comportando só isso que é o físico, que é aquilo que a gente observa todos os dias. Ou seja, mesmo quando a gente fala da palavra dimensão, quando falamos de dimensões, dependendo do campo ao qual nós nos referimos, então o termo será compreendido de uma forma diferente. Quando a gente fala de dimensão dentro da física, nós estamos falando de determinado parâmetro de medida dentro da física. Quando nós falamos de dimensão dentro da geometria, nós estamos falando na medida de uma extensão num determinado ponto de vista. E quando nós falamos de dimensão na espiritualidade, nós estamos falando dos múltiplos planos de existência que existem em todo o cosmos. Mas então, o que tudo isso tem em comum? Por que nós precisamos de ter significados diferentes dependendo dos conceitos ao qual nós estamos referindo? Por que a gente utiliza a mesma palavra? O que essa palavra pode ter ou pode trazer em comum em todos esses campos? É exatamente isso que a gente vai discutir. É assim, gente, eu não vou mentir, eu não posso estar aqui escondendo nada para vocês. Por que eu estou trazendo todos esses conhecimentos? De onde tudo isso vem? É necessário que vocês tenham uma clareza total de como tudo isso chegou até mim, por quê e de que maneira. A primeira coisa que vocês precisam de saber sobre mim é que eu sempre fui apaixonada por matemática, filosofia, geometria e artes. Artes abstratas principalmente. Tudo isso fui eu que fiz, eu tenho muitas outras obras de arte publicadas por aí. De vez em quando eu faço, às vezes não faço tanto, mas é um dos aspectos daquilo que comporta o ser humano Joyce. Na escola e na faculdade eu estudei artes. E dentro das artes, as áreas que eu mais explorei, as disciplinas, as cadeiras que eu mais explorei, foram matemática, geometria, desenho e filosofia. Por quê? Primeiramente porque eram as áreas que eu mais me interessava e que eu mais gostava.
E por isso eu não só estudava na escola, como eu estava sempre estudando em casa e no meu tempo livre, porque eu sou totalmente apaixonada por todos esses conceitos. Isso para dizer o quê? Eu tive muitos anos estudando geometria. Tive muitos anos estudando a geometria clássica que é ensinada nas escolas, que é ensinada para todas as pessoas, porque eu sempre tive uma facilidade um pouco maior dessa visão abstrata espacial. Só que o que acontece? Em 2020 eu comecei a receber canalizações, foi a primeira vez que eu tive visões. E após esse evento, várias vezes, várias coisas começaram a ocorrer cada vez mais. Canalizações de informações cada vez mais profundas, cada vez mais fora do comum, mas que me faziam ligar todas as informações de tudo aquilo que a gente tem aqui no planeta numa teoria só. Por isso que, quando eu estou falando para vocês, explicando tudo sobre a multidimensionalidade, é não só tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, no meu percurso acadêmico, como também tudo aquilo que me foi passado ao longo desses últimos anos, que me foi passado por essa entidade super inteligente, ou pelos meus guias, pelo meu eu superior, por aquilo que vocês quiserem chamar, aquele nome que vocês quiserem dar. Foi através da junção desses dois conhecimentos que me fizeram vir aqui e trazer para vocês tudo isso que eu tô falando para vocês. Que, aliás, a gente já tem o livro, já tem o curso. Se você não conhece ainda, vai lá adquirir para você começar a acompanhar cada vez mais aquilo que a gente está falando aqui no canal. Mas vamos voltar aqui ao que a gente estava falando. Eu achei importante falar sobre isso com vocês porque quando você começa a observar o padrão que existe entre todas as coisas, entre todos os conceitos, você começa a entender o que todas elas têm em comum. E você entende também que, sabendo o que todas elas têm em comum, você começa a entender qual é o padrão que está subjacente a todas as coisas. Entendendo esse padrão, você entende o que liga todos os pontos. Ou seja, quando você entende que existe um padrão que está definindo várias coisas diferentes de acordo com os pontos de vista que elas comportam, você entende que você pode decodificar esse padrão para você saber o que você está observando, para você saber o que está acontecendo de fato. E é aqui que você entende a importância da multidimensionalidade e da geometria sagrada. E uma das coisas que eu me apercebi com todas as coisas que me têm sido passadas e toda a informação que tem chegado até mim, foi entender que as dimensões físicas, geométricas e espirituais são todas a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, só que está sendo explicado com palavras diferentes por causa dos pontos de vista diferentes de cada um. E eu sei, gente, parece um pouco loucura dizer isso, mas não. No momento em que você entende que tudo na natureza tem um padrão, você entende que esses padrões eles estão subjacentes em todos os aspectos, em todos os campos, só que de acordo com o campo de percepção de cada comunidade, de cada egrégora, de cada ponto de observação, você vai chegar a determinadas conclusões que vão te definir a forma de explicar cada coisa, cada definição, cada conceito. Só que no fim das contas, são todos a mesma coisa. Por isso, antes mesmo de nós falarmos sobre a multidimensionalidade e a geometria sagrada, nós vamos fazer aqui um exercício filosófico, um exercício para trabalhar a nossa mente e a nossa imaginação, para que a gente entenda a base das bases. Por isso, o que é a base das bases? O que eu acredito ser a base das bases? Quando eu comecei a despertar e me foram apresentados vários conceitos diferentes, várias pessoas explicando as coisas de uma forma diferente, falando que teve contato com X, Y, que sabe disso, que sabe daquilo, fulano diz que teve contato com raça X, outra pessoa diz que existe dimensão YZ, e assim, é tanta informação que eu, quando comecei a entender tudo isso, eu fiquei totalmente perdida. Eu fiquei sem saber em quem acreditar, no que fazer, para onde ir, para onde olhar, porque
Apesar de eu sentir que existia algo para se descobrir a mais além do que aquilo que nós temos presente no nosso mundo, apesar disso, eu também não consegui encontrar uma linha de coerência que pudesse juntar todas as coisas, aquilo que todas as pessoas estão dizendo, numa coisa só. Até o momento em que a explicação me foi passada de uma forma diferente. E a explicação que me foi passada me fez ter uma clareza total sobre o que está realmente acontecendo aqui. Como é que o universo surgiu e por que a gente está aqui vivendo da forma que a gente está vivendo. O que? Como é que isso aconteceu? E a primeira coisa que me foi explicada foi entender que não existiu um início, não existiu um momento em que as coisas começaram a acontecer. Apenas no momento em que o universo ou o multiverso surgiu, absolutamente tudo passou a existir. Por isso, se a gente pudesse definir como é que o universo surgiu, como é que a consciência cósmica começou a acontecer, como é que ela começou a se manifestar, a gente poderia dizer que primeiro existiu o fim, depois existiu o início e só depois existiu o meio. Porque a ideia de linearidade foi criada a partir do momento ou a partir do ponto de vista em que nós estamos vivendo. Só que, para que a gente entenda como é que tudo isso surgiu, nós precisamos de tirar essa ideia, essa perspectiva de linearidade e entender que absolutamente tudo aconteceu no momento em que tudo passou a existir. E por que eu digo que absolutamente tudo aconteceu? Porque a grande verdade, gente, é que nada nunca aconteceu. A grande verdade é que nós somos puro nada. Nós somos resultado de um absoluto nada. Só que esse absoluto nada é absolutamente tudo que existe. Ou seja, o absoluto nada é a mesma coisa que o absoluto tudo. O absoluto tudo e o absoluto nada são uma coisa só. E é isso que surgiu no início. O tudo e o nada que existem simultaneamente. Esse tudo e nada que existiu simultaneamente comporta absolutamente todas as possibilidades que você possa imaginar. Só que aí que está a questão. A gente tem dificuldade em entender tudo isso por causa da nossa mente. A forma como nós pensamos aqui neste planeta, na perspectiva tridimensional, não nos permite entender o que significa começar pelo fim, depois ter o início e só depois ter o meio. Mas para que a gente entenda como é que o universo surgiu, como é que toda a consciência cósmica começou a se manifestar na existência, seria entendendo que, primeiramente, existiu o fim. E o fim é o momento em que absolutamente tudo e absolutamente nada ocorre simultaneamente. Só que nesse momento em que o absoluto tudo e o absoluto nada ocorrem simultaneamente, ele passa a observar o que é ser tudo e o que é ser nada. Ou seja, no meio desse absoluto tudo e absoluto nada, a percepção de existir passou a acontecer. A percepção de poder acontecer algo passou a surgir. Só que não é algo que pode ser definido, não é algo que pode ser explicado. É você entender que o tudo e o nada são uma coisa só, que se experimentaram existindo de uma forma absoluta e observando o que é ser esse tudo e o que é ser esse nada. Aí o que acontece? A partir do momento em que esse absoluto tudo e esse absoluto nada passam a observar o que é existir, o que é acontecer de alguma forma, então esse absoluto tudo e esse absoluto nada decidem se dividir em duas partes, em duas polaridades, onde você tem aquilo que nós chamamos o início.
o momento em que a luz se separa da sombra, o momento em que a energia feminina se separa da energia masculina, o momento em que a alegria se separa da tristeza, o momento em que a polaridade positiva se separa da polaridade negativa. E por que que isso aconteceu? Por que que existiram essas polaridades? Por que que a dualidade passou a existir? Porque no momento em que esse tudo passou a existir, esse tudo e nada passou a existir, passou a observar o que que é existir, ele entendeu que para que ele pudesse ter uma experiência do que seria existir de fato, ele precisaria de observar algo, observar a possibilidade do algo. Só que essa possibilidade do algo só pode existir se existir polaridade. Você não consegue observar luz se não existir sombra. Você não consegue observar energia masculina se não existir energia feminina. E, gente, é tudo a mesma coisa. Quando eu falo de energia feminina, é energia negativa. Energia feminina é a mesma coisa. Energia positiva, energia masculina é a mesma coisa. São polaridades de uma coisa só que se subdividiram para se observar nos seus dois extremos, nos seus dois polos. A luz sem a sombra não existe. A sombra sem a luz não existe. A energia feminina não existe sem energia masculina. E a energia masculina não existe sem energia feminina. Por isso, essa polaridade, ela só passou a existir, foi uma das condições que fizeram com que o algo surgisse. Com que fizeram que algo aqui na existência pudesse acontecer. E só depois, a partir dessa polaridade, nós tivemos o meio. E aqui no meio eu tô colocando aqui umas ondinhas porque é aqui onde a experiência realmente passa a acontecer. Aqui no fim e aqui no início, nós não temos nada de fato. Nós temos apenas o conceito, a ideologia. Podemos imaginar o que pode ter acontecido, só que nós nunca poderemos comprovar nada, porque isso daqui é um raciocínio lógico. É sobre você entender o processo de raciocínio lógico da consciência cósmica para que a criação pudesse acontecer. Só que nós aqui, nós somos apenas o fragmento do fragmento do fragmento do fragmento do fragmento do fragmento que está experimentando tudo isso. Ok, a Joyce falou para explicar a multidimensionalidade, para explicar a geometria sagrada, e agora tá aqui falando do fim, do início, do meio, já não tô entendendo nada disso. Então, gente, é necessário que a gente entenda o processo de raciocínio, o processo lógico de como as coisas foram processadas, para que a gente entenda como é que as coisas estão interligadas. Isso aqui foi o processo inicial que me foi explicado para entender o que são as dimensões e o que é a geometria sagrada. E as dimensões em si, elas são as ferramentas, são os pilares utilizados, os padrões utilizados para que a experiência pudesse acontecer. Por isso, quando a gente fala aqui do fim, do início e do meio, nós estamos falando aqui dos 3 primeiros padrões que surgiram para que a experiência pudesse acontecer. Os 3 primeiros pilares que aconteceram, que surgiram para que o algo pudesse acontecer. E quais foram essas 3 primeiras dimensões que surgiram? A dimensão 9, a dimensão do fim, que é o tudo e o nada simultaneamente, que observa o que é ser algo. A dimensão 6 e 3, que representam o início, a sensação de ser no espaço de criação, e o meio, que são as dimensões intermediárias, o 1, o 2, o 4, o 8, o 7 e o 5. Essas 9 primeiras dimensões são as dimensões primárias, que organizaram todo o padrão da existência, todo o padrão lógico da coerência, para que todas as coisas pudessem surgir. Mas antes da gente falar do meio, vamos deixar isso daqui só pro final mesmo.
Hoje a gente vai falar só do fim e do início, das dimensões 9, 6 e 3. Primeiramente, por que a dimensão 9 é a dimensão do fim e do início? Por que é aquela dimensão que está representando o todo, o total, a totalidade? O próprio número 9 tem propriedades matemáticas que são absolutamente fenomenais, que são inexplicáveis. Só que tudo aquilo que eu estou falando aqui com vocês tem a ver com os padrões da aritmética, da matemática que nós conhecemos, que até hoje não tem uma explicação. O primeiro padrão é o padrão do 9. O 9, quando ele é somado com ele mesmo, ele vai sempre resultar em 9. E assim, isso é só uma das propriedades do número 9. Só que aqui, para a gente entender todo o exemplo que a gente está falando aqui, 9 mais 9 igual a 18, 1 mais 8 igual a 9, 18 mais 18 igual a 36, 3 mais 6 igual a 9, 36 mais 36 igual a 72, 7 mais 2 igual a 9. E por aí, sucessivamente. E vai sempre ser assim. E, na verdade, na multiplicação também é a mesma coisa. A gente vai multiplicar 9 vezes 1 vai dar 9, 9 vezes 2 vai dar 18, vai dar sempre 9 também na soma total, no resultado final. E para além disso, o número 9, ele faz alusão ao aspecto da espiral da sequência de Fibonacci. E o número 6 também seria uma alusão dessa espiral da sequência de Fibonacci, só que invertida. E o número 3, também a mesma coisa, onde você tem ambos voltados um para o outro. Por isso, o número 9 é a dimensão do vazio que tudo é. Esse vazio que tudo é representa a totalidade de todas as possibilidades e também representa a totalidade do vazio, que é o nada e o tudo simultaneamente, observando ser alguma coisa. No momento em que esse tudo e nada observa ser alguma coisa, ele se divide em duas partes. A primeira parte é a sensação de existir, a sensação de estar experimentando algo, a emoção de estar vivendo algo, provoca a ideia, a ilusão de estar existindo. É a sensação de existir que esse vazio que observa está tendo, que o faz acreditar que está de fato existindo. E essa sensação de existir acontece num espaço de criação. É no espaço de criação que a sensação de existir passa a acontecer para que esse observador possa observar a ideia do que seria poder existir em algum lugar, de alguma forma. E assim nós temos as três principais dimensões que compõem a nossa existência. Vocês certamente já devem ter ouvido falar muitas vezes dos números 3, 6 e 9. E não, gente, isso não é um acaso. Eu não estou explicando tudo isso por acaso. São, sim, os números principais e mais importantes para a gente entender a origem de todas essas coisas. Só que como a gente já falou também, aqui a gente tem o número 9 representando o fim, o número 6 e o 3 que representam o início, e depois nós temos as dimensões que também são primárias, adjacentes, mas que representam o meio, a forma como esse observador que tudo é, sentiu, teve a sensação de existir em algum lugar. Como é que isso aconteceu? Primeiramente, através da consciência, depois através da dualidade, depois através do tempo, depois através da perspectiva, depois através da identidade e por último através do infinito. Por isso, essas são as 9 dimensões primárias que compõem a geometria da existência. Agora, a forma como essas dimensões se organizaram para formar tudo aquilo que a gente conhece, isso é aquilo que a gente vai falar nos próximos vídeos. Enfim, é muita informação, eu sei, só que eu decidi abrir aqui esse canal de conversação, um lugar para a gente poder interagir, conversar, onde eu possa fazer vídeos um pouco mais longos, explicando tudo isso tintim por tintim,
Para todos vocês que têm interesse em se aprofundar um pouco mais em todos esses conceitos que estão muito além da percepção física daquilo que a gente tem conhecido até hoje. Quando você começa a entender como é que tudo isso está ligado aí, tudo começa a fazer sentido e você começa a entender como é que tudo isso foi programado. Se você quer conhecer mais, não se esqueçam, a gente tem o nosso curso aqui, o método 369, e o método 369 é a única coisa que a gente não vai ensinar aqui no canal. A gente está falando de dimensões, multidimensionalidade, a gente está falando sobre realidades paralelas, sim, só que o método 369 é um método específico que a gente está vendendo só lá no curso. Aqui no canal nós vamos falar tudo aquilo que vocês precisam de saber sobre esse conceito, que parece básico, mas não é. É uma parte ainda um pouco complexa que a gente precisa de esmiuçar o máximo possível para entender exatamente o que está acontecendo aqui. Por isso sim, essas são as 9 dimensões primárias. Na próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais do que significa cada dimensão, por que são assim, de onde tudo isso veio, o que isso está relacionado com a geometria, por que são as dimensões e como é que isso se relaciona com as dimensões que a gente conhece hoje.